Pois bem, meus irmãos, a maioria de nós sabe que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, sabe desde pequenininho que coelho não bota ovo, nem faz chocolate. Quem faz chocolate é uma outra pessoa, que eu não vou nem dizer, mas é muito próximo a mim. A gente sabe, meus irmãos, que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Mas a Páscoa para os cristãos, ela também não é apenas uma ceia diferente das demais ceias do que acontece no nosso ano. Na verdade, a Páscoa tem um objetivo único, meus irmãos. A Páscoa é a história da mais incrível prova de amor por um mundo problemático. Eu vou repetir para você. A Páscoa é a mais incrível história da prova de amor a um mundo problemático. E veja só, tem um pastor chamado pastor Jude Clay dos Santos, da Igreja Batista Betel, a Igreja Batista Betel no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, Igreja Batista Betel de Mesquita, no Rio de Janeiro. Ele diz que algumas pessoas chegaram na porta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colocaram a seguinte placa, os seguintes dizeres ali: Jesus Cristo é a solução. E aí os universitários, ao verem aquela placa na porta da universidade, picharam abaixo, completaram a frase colocando o quê? Os seguintes dizeres: mas qual é o problema? Então perceba, meu irmão, que não está claro para as pessoas qual é o problema do mundo. E a historinha do coelhinho da Páscoa é uma prova de que isso é verdade. As pessoas não sabem claramente qual é o problema do mundo. Portanto, o que nós precisamos nessa noite é determinar qual é o problema do mundo revelado na Páscoa. E é por isso que eu queria convidar você a já abrir a sua Bíblia comigo no nosso texto de hoje à noite. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Êxodo capítulo 12 e versículo 11. O nosso texto, a base do nosso texto, vai do versículo 1 até o versículo 13, mas a gente vai ler apenas o versículo 11. Então, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, abra a sua Bíblia, acompanha aí, é gostoso esse som tradicional, esse som das Bíblias, do folhear das nossas Bíblias. É gostoso a gente conservar esse bom costume. Êxodo capítulo 12, versículo 11, você está comigo, amém? Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura do nosso texto aqui. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada, e ela diz o seguinte: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. O significado da Páscoa. Vamos ter mais um momento de oração. Pai Santo, mais uma vez, o meu desejo é que eu seja encontrado hoje, escondido sobre o sangue do Cordeiro. Eu subi hoje à noite aqui, Senhor, para morrer mais uma vez, para me encontrar crucificado com Jesus e pedir que Tu fales ao nosso coração, através desse texto, através dessa história, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Antigo Testamento fala desse problema do mundo desde o começo. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fala de 4 grandes momentos: a criação, a queda, o dilúvio e Babel. E é justamente no Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, que nós temos descrito para nós justamente qual é o problema do mundo. Qual seria o nosso problema? Escute, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 8, versículo 21, já no início: o Senhor disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Está claro para você, meu querido irmão? Ficou claro na sua mente, Gênesis?
O que a Bíblia fala desde o início é que nós somos o problema do mundo. Em outras palavras, ou melhor falando, a maldade que todos nós cometemos todos os dias é o problema desse mundo. O problema desse mundo tem nome. Pecado é o seu nome. Mas Gênesis vai adiante e continua, traz mais 4 grandes personagens, agora Abraão, Isaque, Jacó e José, e é por José que Deus inicia a fazer uma transição na história, porque Êxodo parte de onde Gênesis termina. Em Êxodo a gente encontra um grande povo, uma grande multidão escravizada no Egito, da mesma forma como as pessoas vivem escravas do nosso mundo, escravas do pecado. Mas é justamente aqui no capítulo 12 que nós encontramos a nossa história de amor da Páscoa. E essa história me sugere uma grande afirmação. Eu resumi ela no seguinte tema: a Páscoa é o sangue do Cordeiro que afasta o juízo de Deus e liberta do mundo. A Páscoa é o sangue do Cordeiro que afasta o juízo de Deus e liberta do mundo. Assim, meus irmãos, dessa forma, nós podemos tirar as seguintes lições. Primeira coisa que me vem ao ler essa narrativa é que o mundo em que nós vivemos é réu do juízo de Deus. Veja aí na sua Bíblia, o versículo 12 nos diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. O Egito tinha sido lar daquele povo hebreu por 430 anos. Todos conhecem a história, pelo menos a maioria de nós. Deus levanta um homem de Deus chamado Moisés para libertar aquele povo através de 10 pragas, e é justamente na última praga que estamos aqui, na mais terrível de todas, a praga da morte dos primogênitos. Então, meu irmão, me vem... Muito obrigado, Léo. Nós estamos na 10ª praga aqui, a praga dos primogênitos. E me ocorre, então, fazer nesse momento 2 perguntas muito importantes para entender essa história. A primeira delas já deve estar na sua mente. Por que Deus mataria os primogênitos? É uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu sou um primogênito. Então, preciso saber qual é a raiva, a ira, o problema de Deus com os primogênitos. Por que Deus mataria os primogênitos do Egito naquela noite, como a última praga nessa história de amor da Páscoa? Se você parar para folhear a história do Antigo Testamento, e o Êxodo especificamente, você vai notar que o Egito era um mundo muito parecido conosco, com o mundo em que a gente vive hoje em dia. Era um mundo de muita riqueza, mas era um mundo de muita injustiça também. No capítulo 1 e no versículo 10, nós vemos a narrativa do Êxodo, os egípcios se apercebendo do crescimento do povo de Deus, do povo hebreu, e aí eles têm a brilhante ideia de usar, diz o texto, capítulo 1, versículo 10, Êxodo, capítulo 1, versículo 10, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que eles não lutem contra nós e saiam da terra. Nós vivemos num mundo muito parecido com o Egito daquele tempo, que usa de sortilégios, de artimanhas, que dá o jeitinho brasileiro para fazer a coisa acontecer. O Egito também parece muito com o mundo em que nós vivemos, porque era um mundo cheio de poder, mas de muita opressão. Diz agora o versículo 13 do capítulo 1, que os egípcios, ao notarem aquele crescimento imparável do povo hebreu, com tirania, escravizam o povo de Israel. Nós todos os dias vemos pessoas sendo agrilhoadas em cadeias emocionais. Ou você não sofre assédio no seu trabalho do seu patrão.
Ou você não convive com pessoas que mexem, que ferem emocionalmente, que oprimem os outros. Nós vivemos num mundo muito parecido com o mundo do Egito. Em seguida, o Egito parece muito com o mundo em que a gente vive, meus irmãos, porque aquele mundo do Egito era um mundo de muita religiosidade. Mas um mundo que não temia o Senhor. Na primeira vez que Moisés se apresenta a Faraó, no capítulo 5, no versículo 2, e diz: Faraó, o Senhor te diz, deixa o meu povo ir. Você sabe o que é que Faraó falou para Moisés? Quem é o Senhor para que eu escute a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel ir. O Egito se parece muito com o nosso mundo religioso, que fala muito de Deus, mas não o teme como o Deus, Criador do universo, dos céus e da terra. Você duvida disso, meu irmão? Então faça a prova comigo nessa noite. Eu pergunto para você, por que o nosso celular tem senha? Por que o nosso celular tem senha? Alguém pode pensar, mas a gente tem que se cuidar, existem pessoas maliciosas. Existem pessoas maliciosas no mundo, é verdade? Mas será que é somente a questão da privacidade a nossa senha? Será mesmo? Eu poderia desafiar você nessa noite a expor aqui à frente todas as suas conversas na íntegra, as conversas que você teve no WhatsApp, inclusive naquele grupo que ninguém nem sonha que existe. Você toparia? Ou talvez eu tenha errado o aplicativo apenas. Não é no WhatsApp. Se nós não temos problema, se nós não somos o problema, por que então, como diz Estevão Queiroga, ninguém é o vilão da história que conta? Já percebeu? Ninguém é culpado. Todo mundo é vítima de uma situação. Toda hora que vem uma conversa, uma história, eu fui mal interpretado, a cena foi tirada do contexto, não fui eu. Ninguém é o bandido das nossas histórias, desse nosso Brasil. Porque nós vivemos com a incômoda sensação de que dar ouvidos ao que Deus quer vai estragar os nossos planos, como disse Faraó. Você quer saber a resposta? Porque nós somos maus. Nós somos maus. O Egito é símbolo do nosso mundo pecaminosamente problemático. O primeiro ato, eu lembro você desse evento na história do povo de Deus. O primeiro ato do libertador Moisés, do povo de Deus, foi levantar a sua mão e cometer assassinato para fazer justiça com as próprias mãos. Quando nós tivermos a oportunidade de fazer justiça, nós vamos revelar a nossa verdadeira cara. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Nós precisamos notar que todo o êxodo, todo esse evento que está diante de nós no capítulo 12, possui significado simbólico, é um evento simbólico. O êxodo, de fato, foi uma espécie de novo nascimento do ser humano. E aí, voltando à pergunta, por que os primogênitos foram alvo da morte de Deus? Eu concordo aqui com um comentarista da Bíblia, chamado Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte, olha, escute comigo aqui. Na maioria das culturas, os filhos primogênitos eram considerados especiais, e no Egito eles eram tidos como sagrados, como intocáveis, como a matéria-prima mais bela que saiu do casal. Meu primogênitozinho. Mas alguém poderia dizer, Faraó, tinha cometido aquele pecado antes, tinha tentado matar todos os primogênitos do povo hebreu, é verdade, mas o Warren Wiersbe continua. Ele diz aqui que o filho primogênito representa o que há de melhor na humanidade, mas não é bom o suficiente para um Deus santo. E afinal de contas, eu concordo com Wiersbe, quando ele diz que o juízo final de Deus sobre todos os primogênitos nos serve de um símbolo
para dizer que o nosso primeiro nascimento não é aceito por Deus. Todos nós que estamos aqui, nascemos primogenitamente pecadores. Percebe como a história está se desenhando, meu irmão? O salmista diz no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Diz o filho que foi chamado o amado de Deus, Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não importa a sua ideologia política, meu irmão, todos pecaram e estão carecendo da glória de Deus. Mas a segunda pergunta também é igualmente importante. Por que o juízo de Deus viria sobre o povo do Egito? O que nos leva ao finalzinho do versículo 12, veja comigo aí. Diz aqui a Escritura, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então nos faz perguntar, executar juízo sobre os deuses? Sobre os deuses, é isso mesmo? É o que está no texto, versículo 12 diz que é sobre os deuses. Mais uma vez, muito parecido com o nosso mundo, meus irmãos, os egípcios viviam numa atmosfera religiosa. Havia muitos deuses, havia uma coleção de deuses, um deus para cada coisa. Os deuses eram adorados na forma de muitos animais. Por exemplo, havia o deus Min, que era o deus da reprodução, a deusa Hecate, que era a deusa protetora do parto, a deusa Ísis, que era a deusa protetora das crianças. E Faraó mesmo era considerado um ser divino, um ser exaltado, e o seu primogênito também era filho do Deus, era considerado Deus. Da mesma forma, nós vivemos no mundo idólatra, um mundo que idolatra coisas, um mundo que idolatra ideias, um mundo que idolatra pessoas, um mundo cujas pessoas se levantam buscando adoração para si mesmas. Portanto, o Egito era culpado de mudar a glória de Deus, do Deus Criador, e adorar a criatura, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O mundo com seus falsos deuses pecou contra Deus. E como os animais se tornaram símbolos dessa adoração falsa, espúria, o juízo de Deus foi corretamente chamado de juízo sobre os deuses dos egípcios. Portanto, nós vivemos num mundo que é réu do juízo de Deus, do santo e justo juízo de Deus. E tem mais, meu irmão. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Eu sei que eu estou sendo muito duro, mas nós estamos falando sobre a história da Páscoa. O apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E completa Pedro, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, meu irmão, o juízo de Deus vai começar pela igreja de Deus. Olhe para todos os lados, durante esses 2 últimos anos que nós vivemos, o que é que nós estamos vendo, meus irmãos? O juízo de Deus está vindo aí. As taças da ira de Deus estão sendo derramadas sobre a humanidade. Peste, epidemia, pandemia, pessoas morrendo todos os dias, angústias, depressões,
cataclisma político, sublevação econômica, guerras. As taças da ira de Deus estão sendo derramadas sobre o mundo, e a igreja de Deus é a primeira a ser julgada, porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos precisam comparecer ao tribunal de Cristo, para receber o justo pagamento pelo bem ou pelo mal. Então eu pergunto, o que vai acontecer com você quando o juízo de Deus te encontrar? O que acontecerá com a sua vida quando o juízo de Deus te encontrar? Onde você está hoje, espiritualmente falando? Você ainda está envolvido nos seus pecados? O que está acontecendo sobre sua vida hoje? Porque eu digo para você, meu irmão, que naquele dia em que vier o juízo final da glória de Deus, até mesmo as estruturas desse templo bonito se levantarão e falarão, como diz o próprio Senhor a Nabucodonosor, na profecia do profeta Abacuque, que as estruturas daquela casa clamariam em testemunho de que nós sabíamos a verdade de Deus. O juízo de Deus vem aí. E começa pela casa de Deus. Isso nos leva à nossa segunda lição. O juízo de Deus só pode ser afastado pelo sangue do Cordeiro. O versículo 13 é o próprio Deus falando: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Como era possível escapar daquele terrível e justo julgamento de Deus? Através do sangue. Através do sangue do Cordeiro. O versículo 3 nos diz, veja aí na sua Bíblia o versículo 3, agora falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Deus então determina este ser, este animal, para fazer a troca, a propiciação, na linguagem bíblica. Na noite em que eles sairiam do Egito, eles deveriam, cada família, matar um cordeiro, é o que diz o versículo 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará. Assim, naquela tarde de saída, todas as famílias teriam cordeiro e o matariam como um sacrifício. A escolha 4 dias antes era para observar se o animal era perfeito. É o que diz aí no final do versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Pois o animal mais novo indicava pureza, inocência. Obviamente, meus irmãos, não era o sangue do cordeirinho nativivo que iria afastar o pecado. Aquele cordeirinho que foi escolhido, que foi separado por Deus, era um emissário como diz aqui Calvino, era um símbolo necessário de um preço mais excelente do que poderia ser achado em toda a raça humana. Aquele cordeirinho era uma lembrança de que um dia viria um sangue indescritível de pureza e seria vertido justamente para afastar esse juízo de Deus sobre a humanidade. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de um inocente afastaria o juízo de Deus. E Deus prossegue dizendo no versículo 13 agora, quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Lhe digo mais uma vez, observe sua situação, esse é o sangue que nós precisamos, essa é a cura, é a separação, é o afastamento, é o remédio que nós precisamos. É para onde devemos correr. Porque eu lhe garanto, meu irmão, se você hoje à noite se encontra indiferente, morto como que num abismo, numa fossa abissal das suas iniquidades,
se você continua pecando abertamente, se o pecado não traz horror a você, você continua se revolvendo nessa lama pútrida do inferno, cujo odor se eleva à soleira da tribuna do justo juiz e pede justamente a punição sobre você. O sangue de um inocente afastaria esse justo juízo de Deus. E Deus prossegue dizendo então, e quando ele visse, ele passaria por cima. Meus irmãos, a própria palavra, o próprio significado da palavra Páscoa está aqui. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica que é literalmente Pessar. Significa passar por cima. O que Deus está dizendo aqui para os filhos de Deus, para o povo de Israel, é que em seu juízo ele passaria, quando visse o sangue, daqueles que tivessem dado evidências da sua fé, e se refugiassem sob o sangue do Cordeiro. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo, a nossa Páscoa, foi morto. Naquela noite, não foi a vida de um cordeirinho que salvou aquele povo, mas foi a morte do Cordeiro. Como é que esse sangue poderia livrá-los? Como é que o sangue desse animal afastaria o juízo justo de Deus sobre os pecados? Diz o versículo 7, eles pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. O sangue protetor daquele animal deveria ser colocado no lugar mais visível da casa, na porta, na viga superior, nas frestas laterais, para que fosse totalmente visível a Deus, ao anjo destruidor. Portanto, para ser eficaz, era preciso que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta, pois Deus prometeu, quando eu vir o sangue. O cordeiro morto não bastava. Era preciso se abrigar, se lambuzar, se aspergir, tomar alento sobre o sangue do Cordeiro. Não basta apenas crer que Cristo morreu pelos pecados do mundo. Eu e você precisamos tomar o sacrifício de Cristo e dizer: este sangue é meu e está sobre a minha vida. Amém? O juízo de Deus só pode ser afastado pelo sangue do Cordeiro. Nada do que você fizer, meu irmão, vai afastar esse juízo. Nenhuma das obras você vai apresentar diante de Deus. Naquele dia glorioso em que se abrir o tribunal e Cristo em glória começar a passar o juízo em todas as consciências humanas, nenhum homem vai estar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu trouxe caridade para aquelas crianças, para aqueles pobres, eu ajudei, eu fui bom, eu não fumei, eu não pequei, eu não adulterei. Nenhuma dessas obras afastará o juízo, porque só o sangue do Cordeiro afasta o juízo de Deus. Então eu pergunto para você, quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Quando Deus hoje olha para você, o que está sobre a sua vida? Será que Ele consegue ver o sangue do Cordeiro sobre você hoje à noite? Será que você já tomou abrigo e já disse para si mesmo que eu perca tudo que houver nesse mundo, que eu considere tudo de menos importância, mas que o sangue bendito escarlate me cubra de alto a baixo, e eu seja considerado santo pelas honras, pela justiça do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo? Você já conhece o poder desse sangue sobre a sua vida? O poder desse sangue retira todo o pecado de você. E Ele está aqui hoje à noite para transformar a sua vida.
Esse juízo que eu acabei de narrar há 5, 10, 15 minutos atrás, não alcançará aquele que estiver abrigado no sangue do Cordeiro, porque Cristo morreu para salvar aquele que tem fé no seu nome. E a terceira lição e última dessa noite é que o Cordeiro precisa ser recebido com prontidão para sair do mundo. Veja só aí, meu irmão, o versículo 11 nos traz uma instrução da parte de Deus muito objetiva, muito clara e inarredável. O Senhor diz: é assim que vocês devem comer o cordeiro. Como era possível então conseguir essa escapatória? Como se apropriar dessa fuga divina da graça de Deus, do seu juízo? O Senhor Deus nos diz naquela noite, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Não pode cozinhar, não pode inventar tempero, porque o cordeiro simbolizava a morte do nosso Salvador. Eu não quero entrar em detalhes técnicos, nós não temos tempo para isso, mas rapidamente, só um detalhe: a carne não podia ser cozinhada para que ela não desgarrasse dos ossos do cordeiro e o cordeiro se desfigurasse, houvesse a possibilidade de quebrar um osso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu sem um osso quebrado para cumprir a Escritura, para cumprir a profecia da palavra de Deus. Nenhum osso dele foi quebrado. Ele se deu integralmente, por inteiro na cruz. Então aquele animal foi assado em fogo aberto, em um buraco, e continua o versículo 8, vocês também precisam comê-lo com pães sem fermento, porque o fermento era um símbolo da impureza. E por fim, o versículo 8 nos diz, com ervas amargas. Amargas. Era preciso comer o cordeiro da Páscoa, que simbolizava Jesus, com ervas amargas. Por que amargas? Existe um comentário judaico muito antigo chamado Mishnah, que traz a coletânea, o texto não diz para nós, mas traz uma coletânea de alimentos que poderiam ser essas ervas. Poderia ser açafrão, poderia ser chicória, mastruço, serpentária, entre outras verduras, mas tudo isso está apontando para a realidade de Israel se lembrar de como tinha sido amarga a experiência no Egito. Portanto, meu irmão, o Cordeiro de Deus precisa ser recebido totalmente. Não são apenas os benefícios do Cordeiro, não é apenas me lambuzar com o jantar servido no domingo à noite, num bom ambiente climatizado, com uma boa palavra. Não basta apenas. O Cordeiro precisa ser recebido todo. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Filipenses: eu quero participar dos sofrimentos de Cristo Jesus e morrer com Ele, para que de alguma maneira eu também ressuscite no último dia. O Cordeiro precisa ser recebido completamente. Continua dizendo no versículo 10, não deixem nada do Cordeiro. O Cordeiro precisa ser comido sem o fermento do pecado, em amargura de arrependimento segundo Deus. Se você não sente essa amargura na sua alma, se o pecado não faz mais nenhuma dor em você, eu questiono a sua salvação, meu irmão. O que está acontecendo com você? Existe um pensamento de um puritano chamado Thomas Watson. Ele diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. O Senhor dá a instrução final no versículo 11. Estamos nos encaminhando também para o final. Ele diz, vocês devem comê-lo já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Portanto, eles deveriam comer o cordeiro em pé, com tênis de corrida, de caminhada, roupa tactel. Eles deviam estar prontos com as longas roupas
que se usava naquela época, cingidas, dobradas, enfiadas nos cintos, prontos para partir. E tem outra, o cajado e as sandálias eram objetos que só se usava do lado de fora da casa. Então, quando eles comem dentro de casa, com o cajado na mão e as sandálias nos pés, eles estão dizendo: estou pronto para ir embora. Ao comer esse cordeiro, eles estavam preparados para sair das suas casas. E o versículo 11 termina dizendo: comam depressa. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. A refeição era o momento mais calmo da noite, como a gente faz hoje ainda. Toma aquele jantar gostoso, calminho, para sentir o gostinho do tempero, o cheiro do chazinho. Eles também faziam isso, depois de tomar a refeição, cada um ia para a cama, depois da ceia todo mundo ia dormir, mas aquele momento do povo, era tão urgente que Deus inverte a ordem. Ele diz para o povo de Israel: comam depressa, era comer rápido para sair imediatamente. Isso aqui é um símbolo da prontidão do cristão pela volta de Cristo. Cristo voltará a qualquer momento. Eles comiam vestidos para viajar. Eles tinham já estado muito tempo bastante no Egito. Um novo lar, um novo destino esperava por eles e por nós também. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão: você já está pronto para partir agora desse mundo? Eu vou repetir a pergunta: você já está pronto para partir agora desse mundo? No seu coração, você pode ouvir o Espírito Santo dizendo agora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a prévia da história do amor ao mundo problemático, ao nosso problema. Jesus é o Cordeiro e o seu sangue é o sangue que foi derramado na cruz. Jesus é a solução para o problema do pecado da sua vida. Ele é a nossa Páscoa. Receba Jesus nessa noite e esteja pronto para sair desse mundo, pois Ele logo voltará. E essa noite eu queria me dirigir a você, que escutou a palavra do Evangelho, e você sentiu a voz do Espírito Santo falando desse juízo implacável de Deus, que só pode ser afastado pelo sangue do Cordeiro, e você sentiu-se mergulhado em seus pecados. Hoje à noite eu me dirijo para você: Cristo é a sua solução. Veja que hoje Ele estende a sua mão gloriosa para você e diz: venha, filho, eu também cubro a sua vida com o meu sangue. Se você hoje à noite sente isso na sua consciência, não resista. Se você é filho dessa igreja e sente o Espírito falando com você, não resista. Volte mais uma vez para o lugar seguro, abaixo desse sangue glorioso. Receba mais uma vez os benefícios que transformam o seu coração num coração rejubilante pela glória de Deus. Receba vida de novo na sua alma, em nome de Jesus. Volte a ter a prazer em viver para Deus, em ler a palavra de Deus, em orar, em ser de Deus mais uma vez. Essa é a Páscoa do Senhor. Se você não recebeu Jesus ainda na sua vida nessa noite, eu queria fazer esse convite para você. O que é que você vai fazer? Você vai confessar os seus pecados no seu coração. Vai abraçar esse sangue que foi vertido por você. E eu vou estar aqui
depois que o culto terminar, para ajudar você. Se você sente esse desejo no seu coração, se você quer colocar a sua vida sob o sangue do Cordeiro, eu estarei aqui, assim que o culto acabar, esperando você para a gente conversar e para eu ajudar você nessa decisão. Amém?